professor Francisco Nairo Monteiro Júnior, professor associado do Departamento de Educação da UFRPE, sou orientador do mestrado da Escola Profissional e Serviço Bolsa e Conteúdo. Professor Jamilton. Doutorado em Rede do Renoem, pela UFRPE, orientador do professor Felipe, também, coordenador de pesquisa em educação sonora. Então, Nairo, fique à vontade para fazer a sua palestra. Seja muito bem-vindo ao podcast. Nos apraz, né? E assim, eu me enveredei por esse mundo da relação física e música, originalmente no mestrado, né? E mais recentemente, do doutorado para cá, 2009 para cá, eu incorporei o conceito de consciência para trabalhar um caminho que vai além da percepção, né? Eu lembro muito do livro do José Miguel Slick, Som e o Sentido, né, que ele fala do som enquanto sentido e sensação, né? A sensação é uma dimensão que remete à ancestralidade, né? Nós sempre sentimos o som desde antes de haver o ser humano, e para que empata com a linguagem, né? Então o ser humano aparece quando aparece a linguagem. Ele de fato com isso gosta também. Mas o som enquanto sensação foi fundamental para a preservação da espécie, a defesa, né? E aí eu incorporei essa dimensão do som enquanto sentido, que até enquanto sensação a ciência sempre trabalha isso. E a gente faz uma pesquisa cujo objetivo principal é ainda o que eu coloquei lá na tese de doutorado, é fazer as pessoas serem contra-históricas, né? Que as sociedades modernas, as sociedades ocidentais, capitalistas, elas vendem a informação muito mais pelo visual do que pelos outros sentidos, né? A gente achou que quem é gostado só olhando para o quadro, quando vai passar na frente da churrascaria, sem sequer ter sentido, né? O gosto, né? E nós nos tornamos pessoas, assim, em geral, com uma capacidade enorme de pensar por meio da audição. Então esse é o objetivo, né, central da pesquisa, que é convidar as pessoas a pensarem auditivamente, né? A perda auditiva é um processo natural da humanidade, porque há desenvolvimento da linguagem, né, visual, ela, né, de um lado, a pessoa deixa de ser central, né, no lidar com o mundo, né, nessa relação dialética, e também por conta de a gente não precisar mais se proteger dos predadores, né? A audição é o único sentido que não dorme, e a gente quando dorme, esse é o único sentido que não dorme, né? As comunidades primitivas acordavam a variação mínima do ruído de fundo, né? O ouvido está sempre antenado com um ruído de fundo, e qualquer alteração desse ruído branco, muito parecido com o ruído branco, se por exemplo ouvir as ondas do mar, muito próximo da pessoa, o ruído branco tem todas as frequências, mais ou menos com as mesmas intensidades, formando qualquer alteração ali, a pisada de um predador, acorda, né? Então eu queria falar um pouco sobre essas coisas. Eu não vou me aprofundar muito nos fundamentos epistemológicos, né? O conceito de consciência é muito próximo do de Freire, porque o canadense que a gente usa, o Schaeffer, da educação sonora, criador do conceito de educação sonora, espalhou-se pelo mundo, principalmente pela professora Marisa Grande, da Universidade Ferrada, que é da Unesp de São Paulo, do Instituto de Música, e ela trouxe para o Brasil, ela está nos seus livros, e o conceito de consciência auditiva que o Schaeffer usa vem de Pierre Schaeffer, da música concreta. Pierre Schaeffer vem de uma tradição de Sartre e Russell. Russell está lá no centro da pedagogia do oprimido, né? Não há eu sem o não eu, e eu se constitui da constituição do não eu constituído. Todo o processo de consciência é dialético, dialetizado no outro, no mundo, né? Freire, embora seja um discurso, um diálogo entre o materialismo e dialético, e o humanismo cristão, que é aquilo que quer dizer humanismo enquanto corrente filosófica, o Freire
defender o diálogo entre esses dois mundos. Mas o conceito de Freire é fenomenológico, não é marxista. Freire vai evocar Husserl para constituir a dialética, diferentemente de Vygotsky. E Vygotsky constrói a dialética homem-mundo, também dialética homem-mundo, eu só existo no outro, né? Mas Vygotsky disse que há uma priori na cultura, né, professora? As coisas são gestadas na coletividade e estão internalizadas, ele diz, funções psicológicas superiores que só os seres humanos têm. Eu gosto de uma forma de pensar, né? Então as pessoas, elas internalizam formas de pensar. Daí a teoria de Lacan, das ferramentas, né? Você quer avaliar, avalie pela quantidade de ferramentas, então as funções sociais que as ferramentas têm. O desenvolvimento da linguagem de um povo, de uma comunidade, né? Mas Freire não queria construir o conceito de consciência tendo um a priori na cultura. Essa é a minha opinião. Então Freire vai buscar na fenomenologia, onde consciência e mundo de Sartre, está lá na pedagogia do mundo, consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Né? Consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Então, assim, esse é o centro epistemológico da nossa pesquisa. Tá? Eu vou fazer uma viagem, né? Eu só tenho um slide, então eu não vou cansar vocês com a quantidade de slides. Né? Então, passem a ver muito slide. Né? Então, a gente tem o som, a gente tem a propagação do som. Para ver o som enquanto sensação de natureza mesmo fisiológica, independentemente de haver cultura, todos os animais que têm ouvidos, eles sentem o som. Né? Eles só não interpretam o som como informação, que todo pensamento auditivo ele é necessariamente, como é aquela palavrinha, mediado pela linguagem, semiótica. Me lembrei. Então, todo o processo de pensar auditivo tem que ser mediado pela linguagem. Né? E o som, ele não tem uma linguagem muito definida, ou socializada mundialmente, que é uma das coisas que a gente desenvolve no grupo de pesquisa, né? Faz as pessoas se acostumarem com o som enquanto o crachá. O crachá. Isso aqui é complicado, né? Vou tentar. Certo, gente? Então, eu preciso ter, lá no início, um corpo que vibra para ver som. Até chegar na audição da professora Camila, tem que ter um corpo que vibra, aqui no caso as pregas vocais, né? Então, eu preciso colocar alguma coisa para vibrar. Mas, num sistema mecânico, eu vou falar especificamente de ondas sonoras. Um sistema mecânico para vibrar, ele tem que estar em equilíbrio. Vou dar o tipo do professor. Estável. Né? O que caracteriza o equilíbrio estável? Posição de energia potencial mínima. Né? Então, por exemplo, o equilíbrio estável, Matheus. Né? Se eu tenho um estável, eu posso ter um equilíbrio. É estável, do jeito que eu colocar, ele fica. Né? Instável. Posição de energia potencial máxima, se eu deslocar, né? Ele sai, uma canetinha em pé, posição de energia potencial máxima. E indiferente. Né? Então, qualquer sistema que esteja em equilíbrio estável, ele responde com o movimento harmônico simples. Então, a vibração, né? Coloca mais isso. A gente tem 3 risquinhos onde a gente deslocou o centro de massa, né, para fora do centro geométrico. É o ponto de oscilar com massas diferentes, frequências diferentes. Então, em geral, a frequência de uma vibração vai ser função das características mecânicas do meio. Né? É esferinha. Bom, está vibrando, mas ainda não é som, porque não é necessário apenas vibrar, né? Ele precisa vibrar, mas precisa ter um meio de transmissão entre a professora Camila e o ar, né? Mas, e também não é suficiente ainda, né? Essa vibração tem que estar na faixa que é sensível ao ouvido, né? De
dizem que é 20 a 20 mil, né? 20 a 20 mil hertz. Coloca o cabo para vibrar. Tá difícil aí, viu? Bom, agora eu tenho um corpo que vibra, né? A parte superior do carro está fazendo isso, né? Sei lá a quanto. A gente nem mediu, não foi isso daí. Eu tenho uma vibração e eu tenho um meio que se transmite e essa vibração é não frequência audível, né? Até a física cuida muito bonitinho dessas equações, né? Mostra as propagações, a velocidade com que esse som viaja, né? Sim, tem outra característica, né? O som ele é uma onda longitudinal, não é uma onda transversal, né? Pega a bolinha. Eu tenho transversal e tem um longitudinal. E a velocidade com que essa perturbação se propaga depende das características mecânicas do meio, né? Processo de restituição, né? Modo de Young e por aí vai, né? Ali, eles são um sistema de varetinhas suportadas por um nylon de pesca. Né? Se eles colocam uma... Estica mais um pouquinho, Matheus. Mais um tempo para ir voltar. Mas estica mais ainda, Theo. Segura, Gabriel. Já ficou mais rápido, não foi? Mais ainda. Então existe uma velocidade. A gente costumeiramente faz a medição usando, por exemplo, o tubo sonoro. Né? Eu boto uma frequência, encontro o primeiro módulo de vibração do tubo, digo que o comprimento de onda para um tubo aberto é 2 vezes o comprimento do tubo, né? E calculo a frequência, o programinha já mostra a frequência do primeiro módulo de vibração, V lambda F, lambda 2 0 vezes 0, aquela conta todinha, e a gente mostra um valorzinho que sempre dá uma coisa, sempre dá errado, né? Mas aquele erro que a gente sabe que tem que acontecer, né? 330 alguma coisa, 320 alguma coisa, a gente chegar aí na... Percebe o aumento? Percebeu o aumento? Pela ressonância. Enquanto o primeiro módulo, vibração, a frequência do primeiro módulo, acerta um pouquinho, calcula a velocidade. Conhece, né? Lembra do nome? Hora do lanche. E aí eu escrevi um artigo muitos anos atrás, que foi da IFAP, fazendo um encontro internacional, né, de física, experimentos de física. Eu escrevi um artigo sobre o Vai-Vai, na época eu com Alexandre Medeiros. E aí de onde veio o som, né? Porque a gente faz as entrevistas desse, geralmente às vezes o som vem daqui de dentro, né? Entendeu? Na verdade, vem desse aqui, né? Tem um breu aqui. O breu é um coeficiente de atrito enorme, né? Aí ele segura, tem que ser barbante, e aí ele segura e solta o barbante, segura e solta. Essa variação da intensidade, né? A gente está ouvindo uma ondulação, mas isso não é efeito Doppler, não. Está indo igual para o outro. É por conta desse sistema aqui. Se você tirar o H e colocar nylon, não funciona. Se você tirar o breu e deixar o agave, também não funciona, né? Se você tirar a caixa de ressonância e colocar uma pedra, funciona, mas a gente não vai ouvir direito, né? Mas continua funcionando, né? Já vai, só para mostrar a flutuação da intensidade.
A gente usa uns softwares que são muito úteis para os estudantes nas escolas, onde eles conseguem. Aí vocês vão dizer no final, né, uma crítica, vou dizer logo qual é a crítica, né? Poxa, mas tu está fazendo as pessoas pensarem por meio da audição e querem que as pessoas visualizem. Aí a mudança não parece ser tão brusca, né? Mas assim, fazer as pessoas perceberem as nuances que existem no som. Né? A gente fala de pressão fixa de frequência, intensidade e timbre. Intensidade, frequência e timbre. Mas a gente tem muitas outras características: duração, transiência, ataque, curto, decaimento, né? Se o som está em movimento ou não. Tem várias coisas que você consegue perceber pelo ouvido. Se a fonte está parada, se não está, né? A distância do preparo mais próximo, né? E por aí vai. Né? Pode mostrar. Esse provavelmente é que a gente expandir na horizontal o sinal. Coloca o mouse lá no meio. Expande. Um pouquinho. Interessante, né? Quer dizer, sabe, essa coisa da semiótica, né? Então a gente precisa criar signos que possam representar essas coisas que acontecem no som, que em geral nós não estamos acostumados a experimentar. Estamos acostumados a sentir, mas não a dar sentido. São sensação e sentido. Né? Russell, quando constrói o conceito de consciência, ele se refere ao quadro. O quadro, para a pessoa que não sabe, né, interpretar a obra, é um plano. Né? Mas na medida em que você entra e sai desse movimento dialético de ir e sair, você consegue perceber que o quadro é feito de partes. E essas partes se interrelacionam e há profundidades. Né? E Freire, no início, fala sobre consciência, tem consciência, mas essa coisa evolui. Né? No final da obra, ele vai evocar os níveis de consciência, o número de consciência máximo possível. Né? Então, isso é tomado de empréstimo de Russell. Né? Então, assim, quanto mais você desenvolve consciência a respeito de toda a consciência relacionada dela, né? Você mais consegue perceber as partes, e essas partes divididas em mais partes, e a profundidade da relação entre elas. Tá? Então, daí a necessidade que Freire teve de evocar a fenomenologia. Essa mesma fenomenologia serve para o Schaeffer, o nosso referencial, só que ele vai buscar em Pierre Schaeffer, né? Para falar a questão do objeto sonoro. Existe um objeto sonoro de cada indicação. Vai gravar? Vocês podem estar comigo, é só que Tá aparecendo. É o Gustavo, rapaz. Cachaceira para o mundo. A terra que ensinou a Paraíba a ler. Cajazeiras. Professor Nairon, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, participando do segundo Fórum Paraibano de Física. Ele fala, é a menor partícula de uma paisagem. Né? Então essa partícula, eu posso olhar como um todo, ela tem ataque, o ataque é como o som começa, corpo e decaimento. Em alguns sons o corpo e o decaimento estão juntos. Noutros, o ataque é tão tênue, no caso, né, do violão, que o ataque é tão tênue que você não consegue percebê-lo. Né? É interessante porque a gente fala que o timbre é a característica que diz que toca no seu CD, é um violão, um piano, sabe? Mas se você olhar o corpo sonoro do violão, o som do violão, o corpo sonoro do som do piano é muito parecido. O que vai efetivamente nos fazer perceber a diferença é o ataque. Porque no violão é um martelinho de madeira, 3 martelinhos na verdade, batendo em 3 cordas. E no violão é um dedo. Então esse ataque
e o tamanho do ataque, é fundamental para a gente reconhecer o som. Então, nessa perspectiva mais de análise do som, análise semiótica, né? Então você olha o todo e olha a parte. Se eu coloco o mouse no meio do corpo e dar um zoom. Ele está medindo muito tempo, peraí. Sair do lugar. Bota do foto, cara. Não. Aí ele diminui. Deixa bem pequenininho. Coloca o mouse. Lá, mais pra frente. Mais. Aí, agora está aqui em cima. Último dia do evento, segundo Fórum Paraibano de Física, última palestra. O evento começou dia 30 de abril. Dia 1º de maio, feriado nacional, os professores trabalhando, estudando, apresentando trabalhos aqui no campus da UEPB, em Araruna. Também tem um ataque corpo de decaimento. Vou dar zoom no corpo. Não há um padrão que se repete. Né? Principalmente as definições do ruído, né? Por isso aí, né? O som convida o tímpano a fazer um movimento repetitivo, por mais complexo que seja. O som da corda do violino, muitas frequências agudas, né? Lembrar que no violino a vibração é forçada, né? A corda não emite os harmônicos naturais, F2, F3, F. Quanto mais perto de uma das extremidades ela vai ter aquela série harmônica lá, série de Fourier, muito mais, né? E no violino ela é forçada, né? Então você consegue produzir frequências com intensidades relativas à fundamental bem maiores do que quando a corda vibra naturalmente, né? Então, assim, o convite, partindo da música, é de perceber esses detalhes, aquilo que a gente escuta. Não é fácil, né? Por exemplo, então Camila diz assim, por que eu? Camila, quantos sons você está escutando aqui? As pessoas vão dizer em geral que está escutando um som, né? Mas dentro desse som, isso é um som complexo, né? Né? Quanto mais eu tocar mais perto do rastilho aqui, mais frequências aparecerão, né? A galera diz que o som fica mais rico, mais frequências e tal, né? Ele fica mais agudo, né? Você evidencia mais as frequências superiores, né? Mas dentro dessa frequência mais grave, né? Um Mi de 82 Hz, né? Abaixo dele tem um Mi do contrabaixo, que é 41, né? E abaixo desse Mi de 41 tem um Lá no órgão de catedral, né? Aquele órgão de tubos, tem aquele Lá perto dos 20, eu não lembro exatamente, 25,5. 27 cordas é o Dó. 110, 55, 27,5 Hz. Ele está abaixo desse Mi de 41, que é o Mi do contrabaixo, né? Esse Lá só o órgão de catedral tem, e os sintetizadores todos eles têm, né? Porque, mas naturalmente, na vibração de um corpo sonoro, né, real, essa é a nota mais grave da música, é o Lá do piano, do órgão de catedral, né? Os padres na igreja se lembram. Então, mas aqui quando eu toco, né, se eu colocar o dedo aqui no 12º traste, que é exatamente a metade da corda, eu vou impedir que ela vibre no primeiro harmônico, né? Então se eu colocar o dedo aqui, aparece o 6
164, o terceiro mito.